Notícia de hoje. Notícia de hoje lá. Primeira notícia da imprensa espanhola, do futebol espanhol, do AS, que trouxe hoje a informação, assim, garantida de que Vitor Roque é jogador do Barcelona. Já está negociado, já estaria contratado pelo Barcelona, negociação concretizada, mas tem a questão da margem salarial que a gente está lendo ali na manchete, porque tem a questão do fair play financeiro. E esse seria o único impeditivo para hoje o Barcelona anunciar o Vitor Roque, porque precisaria, né, talvez negociar alguns jogadores para ter fair play financeiro, para ter margem para trazer o Vitor Roque. No GE. Globo, a apuração que nós temos aqui da Nádia Mauad, do Rodrigo Saviani, lá no GE. Globo, é que o AS, né, o jornal espanhol, fala do acerto por cerca de 40 milhões de euros, mas, segundo a nossa apuração, o Atlético nega que já tenha chegado uma proposta oficial. Diz que não, peraí, não está negociado não, nem proposta oficial a gente recebeu. Quando você viu ali na tela, né, a manchete do AS, né, o jornal espanhol, que estava Deco, ali é porque o Deco, ex-jogador, sim, o Deco, que inclusive tem uma história, né, no Barcelona, é atual diretor esportivo do Barcelona, ele que teria, segundo a apuração da rapaziada lá na Espanha, ele que teria facilitado e encaminhado esse acerto com o Vitor Roque. E tem um ponto nisso tudo, né, botando o sazon na parada, que há pouco tempo, o Xavi, treinador do Barcelona, ele admitiu a um canal, né, quem deu entrevista, que o Barcelona estava observando de perto o Vitor Roque. Não era acerto, mas era sim um jogador que estava no radar, é um baita do atacante, né, um atacante dos mais promissores aqui do futebol brasileiro. E para nos contar nessa bagunça toda, como que fica o lado do Furacão e seguindo nessa apuração, né, a gente vai lá para Curitiba com o Guilherme Moreira, o Gui já está aqui com a gente. Prazer, meu velho, falar contigo. Num dia que se não tem bola rolando, né, aí em Curitiba e no Brasil aqui no futebol de clubes, a gente tem essa notícia acerca do Vitor Roque, cara, que ela movimenta com muita coisa, né, Gui? Primeiro, óbvio, o Furacão, o time do Paulo Turra, mas o futebol brasileiro como um todo, cara, porque é um ativo nosso. Aqui, falando em data FIFA, em ciclo de seleção, a gente vai ouvir muito falar de Vitor Roque, muito provavelmente. Qual foi a repercussão hoje quando você acordou cedo, achou que seria um dia normal e tava o AS querendo levar o Vitor Roque, amigo? Boa noite, Igor. Boa noite ao Ricardo, ao Dandan e à Camila. De fato, a notícia do dia, como vocês falaram muito bem. A gente foi pego um pouquinho de surpresa aqui na redação durante o período da tarde. Acho que na hora do almoço, mais ou menos, ali foi essa notícia do AS falando desse acerto concreto já do Vitor Roque com o Barcelona. A Nádia e o Rodrigo Saviani foram atrás dessa apuração, né, foram atrás dessa notícia, falaram com o pessoal do Atlético, o Atlético negou, falou que não tem nenhuma proposta oficial nesse momento, mas está bem ciente que essas propostas vão chegar nessa janela de inverno, essa janela do meio do ano. A Nádia vem trazendo essa novela Vitor Roque, já vem um bom tempo aqui no GE. Globo. O staff do Vitor Roque já viajou para a Europa durante essa temporada para falar com alguns clubes, falou inclusive com o Barcelona, falou com times da Premier League, o PSG também está de olho nele, e o Atlético já falou para a gente aqui do GE que recusou uma proposta de 25 milhões de euros pelo Vitor Roque, não agora no começo da temporada. Então, o Atlético está partindo de um valor mínimo de 40 milhões de euros para aceitar a venda do Vitor Roque. A gente até conversou com o Felipão, diretor técnico do Atlético Paranaense, na sexta-feira. Amanhã a gente vai repercutir essa declaração dele. E ele fala que acha que o Vitor Roque tem que ir mesmo. Se chegar nos valores do Atlético, não tem que segurar, tem que deixar ele ir, tem que deixar ele seguir a vida dele no futebol europeu. O Atlético está esperando essa proposta de fato, a gente tem essa noção que não é uma proposta oficial, mas sabendo que o Barcelona quer muito o jogador. Você, Igor, falou muito bem, o Xavi deu declarações falando que tem esse interesse, que depende muito da condição financeira do Barça. E essa condição financeira passa pelo fair play financeiro com a Liga, com a La Liga. E o Messi, recentemente, não foi para o Barcelona, acertou com o Inter Miami, justamente por causa desse fair play financeiro, que o Barcelona acreditava que não ia conseguir cumprir com o Messi, mas acredita que vai cumprir com o Vitor Roque, parcelando esse valor de 40 milhões de euros em 3 parcelas. E aí, Guilherme, estou prestando atenção nos números, né? Porque a gente está vendo ali na tela, na sua tela, ali na tarja, como a gente chama, 209 milhões de reais, que era o que significaria hoje essa conversão de 40 milhões de euros para a nossa moeda. Aí você olha, nossa, é um valor astronômico, né? Absurdo. Mas o que o Vitor Roque está jogando, Dandan, e joga, e que a expectativa que se cria num moleque que hoje tem 18 anos, mas que já tem gol em Libertadores, é um dos principais jogadores desse time do Furacão, tem personalidade, na seleção sub-20 mostrou essa personalidade,
é um jogador que se espera justamente um valor como esse, que vale um investimento como esse. Cara, eu acho que tá até demorando chegar uma proposta pro Vitor Roque, porque pra mim ele é o melhor jovem no futebol brasileiro, apesar do Vinícius Júnior ser jovem, mas pra mim o Vinícius Júnior é o melhor jogador do Brasil em atividade. E o Vitor Roque, o jovem. E ele tem muito cara de Barcelona, eu acho. E demorou. E assim, a informação, apesar do Atlético não confirmar, é muito detalhada, né? Valor, número de parcelas, fair play financeiro, um jornal de peso. Então, eu acho que não é fake, não. Se não chegou oficialmente, tá no e-mail, tá vindo. Tem algum lugar aí que vai chegar em breve. Essa credibilidade da informação é sempre muito importante, né? Quando a gente olha uma informação vinda do ASA, é como se eles ligassem lá, a Globo tá informando aqui o GE, o pessoal de Curitiba informando. Então, por mais que não tenha acerto, não é nada oficial, é a cena, Gonza, para uma possível saída daqui a pouco do Vitor Roque aqui do futebol brasileiro. Eu tava vendo o Gui falar. A gente fala desses números como um todo, né? Não só essa conversão para 209 milhões, seria uma grande venda. E eu tô com o Filipão, cara. Tem hora que se chega no valor, é esse o valor, né? O cara tá jogando para isso mesmo. E todo time tem fluxo de caixa e isso vai fazer o Atlético girar a roda também. O Petraglia sabe muito bem disso, né? Nessa gestão, né? Faz o Atlético virar um dos times grandes do Brasil hoje. Agora o Atlético compra ele por 24 milhões. Se eu estiver fazendo alguma besteira, o Gui me corrige. A maior venda, né? A maior compra da história do Furacão, 24 milhões, está vendendo, podendo vender 209. Então, no pacote inteiro... O Cruzeiro deve estar olhando essa notícia. Vai ser um pedaço também. Morde uma fatia ali, o Cruzeiro também. Mas, olhando do perfil inteiro de uma negociação, a gente fala do financeiro, claro, mas também do esportivo, o Atlético perde mais ou ganha mais nessa balança? Olha, lógico que se você botar a lupa no esportivo, ele perde no curto prazo, porque o Vitor Roque, ele coloca o Atlético numa outra prateleira. Agora, com esse valor, o Atlético tem condição de investir em outros jogadores, investir na base, tem várias coisas para fazer com esse dinheiro. E a gente tem que pensar, a Camila lembrou a idade dele, 18 anos. O Atlético tem que aproveitar para fazer esse caixa com ele agora. Porque daqui a pouco ele é impressionante, mas ele vai estar velho para ser vendido. Cada vez mais o mercado europeu vem aqui para pegar jogadores com 16, com 15... Então, hoje em dia, 18 anos é ali meio que o limite, Neymar, né? Eu não lembro exatamente a idade que o Neymar saiu, mas acho que foi 22, 23, não foi? Mas então, mas eu tô dizendo, a mudança do perfil, porque antes eu lembro que tinha, vamos segurar o Neymar um pouco mais e tal, aí o Santos fez... E ele estreou com 16, né? Então aí o Santos fez uma manobra para ele ficar mais uma ou duas temporadas, mas a idade ainda permitia, eu concordo com você, 20 anos hoje o europeu já não... Já não quer, porque o europeu quer pegar ali o material bruto, digamos assim, e moldar e fazer com que ele se adapte não só ao futebol, ao estilo de jogo, mas também a vida num outro país. E assim, de longe, sem conviver com o Vitor Roque ali no dia a dia, mas vendo a maneira como ele joga, vendo a maneira, inclusive, como ele lida com provocações de adversários de uma maneira muito madura, ele assim, ninguém amedronta ele em jogo de Libertadores, eu acho que ele vai se dar muito bem lá. O Neymar, quando vai em 2013, né? Quantos anos ele tinha? Tinha 21. Ele nasceu em 92, né? Em 2013, se meu cálculo não está muito enganado, ele tinha 21. Mas são tempos diferentes. Já passou um tempo. A gente fala de Neymar, mas já passou um tempo também. O Neymar tem 31, né? São 10 anos comigo. E o Neymar também era uma coisa fenomenal. Então, assim, até valeria a pena. Provavelmente o Barcelona esperaria o que fosse também, necessário por ele. Naquela época até o Vitor Roque não é um Neymar, mas é um baita de um jogador. Cara, eu acho que ele tem que ir agora. Não, ele é muito bom. Eu acho ele gigante. Cara, a minha dúvida que fica, assim, se a gente tá falando que o futuro do Vitor tá encaminhado e que o Atlético pode fazer essa roda girar no sentido da grana que vai entrar, nesse fluxo de caixa, Gui, até para encerrar aqui a sua participação, abrindo tá na área de hoje, como que fica o mercado, né, do Furacão com e sem uma negociação? Não tô falando nem para agora desse dinheiro, mas tá abrindo a janela, né? O Furacão tá brigando, quer sempre brigar forte nas competições que disputa. Tem já esses rumores do mercadão da bola aí do Furacão? Olha, Igor, até vocês falando desses valores de 209 milhões de reais, se o Vitor Roque for vendido mesmo por 40 milhões de euros, ele quase entra no top 5 de maiores vendas da história do futebol brasileiro. Sim. O Arthur, quando ele saiu do Grêmio, ele foi vendido também por 40 milhões de euros. O quinto, que entra ali no top 5, é o Lucas, quando ele sai do São Paulo para o Paris Saint-Germain, foi 43 milhões de euros.
Então ele já quase entra nesse top 5, claro, até acho que vai tentar dar aquela barganha, né, pedir um pouquinho mais, mas acho que 40 milhões de euros é um pouquinho justo, é justo pro Vitor Roque nessa negociação com o Atlético. Agora, se ele for confirmado para essa saída pro Barcelona, o Atlético sim vai tentar repor ele, aí a gente vai ver qual que vai ser o perfil, não tem um perfil definido ainda. O Atlético foi muito bem buscando o Vitor Roque, um menino jovem de 17 anos, pagando a multa, 24 milhões de euros, já sabendo que ia ter um retorno técnico e financeiro com o atacante que veio do Cruzeiro. E agora tem o Pablo, que é o principal atacante, principal disputa com o Vitor Roque. Os dois são artilheiros, inclusive, da temporada do Atlético com 10 gols, mas tem uma pequena diferença aí de jogos. O Vitor Roque fez 25 jogos, o Pablo já fez 31. E tem que lembrar que o Vitor Roque disputou o Sul-Americano e também não ficou um período sem jogar. Então ele tem mais 6 gols ali do Sul-Americano. Então tem uma boa média, uma grande média, né, de gols nessa temporada. O Atlético tem o Pablo como referência ali no ataque, tem feito seus gols na temporada, disputando ali com o Vitor Roque, mas o Atlético entende que vai ter que buscar um novo nome no mercado, um novo centroavante no mercado. Tem o Matheus Babi, não sei se vocês lembram dele. O Atlético emprestou ele para o futebol português, ele está voltando agora de empréstimo, do Santa Clara lá de Portugal. A ideia não é ficar com ele, mas também se o Atlético vê uma necessidade, conseguir buscar no mercado já logo no começo da janela, pode quem sabe utilizar. Tem o Renan Viana, que é da base, que é outra promessa, era o reserva do Vitor Roque, inclusive no Mundial Sub-20, mas o Atlético sim, vai atrás de um goleador no mercado, caso o Vitor Roque seja contratado pelo Barcelona nessa janela. Igor. Vamos acompanhando, então, os próximos dias, as movimentações de Vitor Roque. Obrigada, Gui.